Boa tarde, segunda série. Espero que vocês tenham realizado uma excelente prova. A professora vai fazer agora para vocês a correção do segundo A, segundo B e segundo C. Questões que forem repetidas ou que tiverem a mesma característica, eu não vou falar novamente. Então, presta atenção em toda a correção e veja qual melhor se adeque à prova que você realizou, tá bom? Na prova do segundo A, nós tínhamos um gráfico, né? Um gráfico que relacionava a altitude, a latitude e as características de vegetação. Então, ele pedia para vocês indicarem no gráfico onde nós tínhamos o bioma em cada um dos itens 1, 2 e 3. Então, o bioma 1 seria a floresta de taiga, que estava lá mais nos biomas intermediários, mas lá nas altas latitudes. O bioma 2 estaria ali entre a floresta tropical e os climas mais secos, que seriam as savanas. E a 3 seria o equatorial, onde nós tínhamos o maior índice pluviométrico e a mais baixa latitude, tá? Então, ficou 1 taiga, 2 savanas, 3 equatorial. Na questão número 3, haviam vários itens, né? Sobre os biomas do mundo, e vocês deveriam indicar o incorreto e justificar o erro da afirmação. Se prestasse atenção no comando, o incorreto, só havia um incorreto, portanto, né, apenas um a ser justificado. O incorreto era o 16, que falava sobre a tundra. Então, ele falava o primeiro parágrafo certinho, que era um bioma seco e frio, que estava numa latitude mais alta, falava da vegetação, mas aí falava que ela era encontrada numa transição entre os desertos e a floresta. Então, para justificar, era aí que você ia justificar, não era um bioma que está entre desertos e florestas, né? E aí você colocaria aí que a tundra é um bioma determinante encontrado nas regiões polares, nas mais altas latitudes, certo? Então, vocês tinham que justificar aí o erro dessa questão aí da 16, somente essa estava errada. Na questão número 4, tinha uma imagem, uma imagem, inclusive, que a Pro trabalhou uma bem parecida no PowerPoint na sala, e estava falando que, já estava denominando que erosão era essa, a gente estava falando sobre a vossoroca, qual agente relacionado a este tipo erosivo. Gente, em 1 segundo vocês respondiam se soubesse. Chuva é o agente erosivo, tá? Mais nada, não precisava explicar. As 5... Esta erosão está relacionada a que tipo de ambiente? Ambientes úmidos, biomas úmidos, tá? A gente falou sobre floresta tropical, onde nós encontramos o alto índice erosivo de pluviosidade. Então, era só colocar... Então, a 4 e a 5, né, pessoal? Não dava nem 5 segundos para responder se o aluno estudou e tivesse prestado atenção. A questão número 6... eram para vocês fazerem a análise do climograma. Então, a gente fez muito isso na aula. Então, vocês deveriam descrever esse climograma. Um climograma fácil, altos índices pluviométricos durante todo o ano, acompanhado também de altas temperaturas. Somente isso. Não precisava colocar a estação do ano, porque não tem estação do ano nesse tipo de clima e tempo de estação, né? E nem precisava ficar explicando muitos meses. Até daria para você colocar aqui em janeiro, mas colocando que era altos índices pluviométricos durante todo o ano e altas temperaturas durante todo o ano, você já acerta a questão. Na questão número 7, está colocando em qual região brasileira é possível predominar este clima. Região norte do Brasil, floresta equatorial. Também 5 segundos responde a questão. A número 8 era um teste, pelo qual vocês deveriam indicar a região A, B e C nesse teste, qual era o tipo climático no Brasil, tá? Então, ela ficou aí com a resposta que era a última para o primeiro A, que A era o tropical semiúmido, né? Então, pega ali a região centro-oeste, que você tem uma umidade em determinado período do ano e outra mais seca. O tropical de altitude, que nós estamos falando aqui da região sudeste, principalmente aqui no Planalto de São Paulo. E a subtropical, que era a região sul do Brasil, né? Que é o clima mais ameno, aí, mais voltado para os climas mais frios dentro da região brasileira. Bom, essa
era a prova do segundo ano A. Agora nós vamos para a prova do segundo ano B. Bom, pessoal, continuando a avaliação do segundo B, a questão número 2, porque a primeira vocês tinham que assinalar a série, então questão número 2, onde começava de fato a prova, tem um gráfico que nós trabalhamos igualzinho, né, lá no PowerPoint, nós fizemos em sala esse gráfico, que vocês deveriam relacionar o intemperismo com o tipo de bioma, tá? Então, a sequência ficou assim, né? Então, a gente sempre partindo de baixo, né, da linha do Equador, das baixas latitudes para as altas latitudes, que era como o gráfico coloca. Então, a resposta deveria ser químico forte, floresta, químico e forte, químico moderado, equatorial e tropical. Físico e químico, savanas. Químico moderado, floresta temperada. Físico leve, floresta de taiga. Físico forte, tundra. Pronto, você terminou sua questão, tá? Indicar qual era o intemperismo e qual era o bioma relacionado. Pronto, você terminou a segunda questão. Na questão número 3, também era para vocês escreverem os biomas indicados. Então tinha lá o mapa físico do planeta, lá dos continentes, e você deveria indicar qual era o bioma 1, 2 e 3, tá? Então, bioma 1, floresta tropical, bioma 2, savanas, 3, tundra, certo? Encerrou, era só indicar nos pontinhos, terminou a questão. Na questão número 4, era a mesma da prova anterior. Dava o Soroca, o agente chuva. A questão 5, essa erosão está relacionada a que ambiente úmido, terminou a questão. Número 6, igual à prova anterior, você deveria ter lá um climograma para fazer análise, altas temperaturas o ano todo, alto índice pluviométrico o ano todo, qual região do Brasil. Também era possível predominar este clima, região norte do Brasil, floresta equatorial. E a última também, A, B e C. Só mudava a localização da alternativa. Enquanto na prova A foi a última, a E, na prova do primeiro B era a primeira, que era tropical semiúmido, tropical de altitude e subtropical. Certo? Terminada a prova aí do segundo ano B. Bom, pessoal, para a avaliação do segundo ano C, tinha um gráfico também, um gráfico retirado do nosso PowerPoint, né? E nesse gráfico, vocês deveriam colocar quais eram os biomas determinantes, quais são os biomas intermediários. Então, determinantes tropicais, desertos, temperadas e tundra. Intermediários, savanas, estepes e taiga ou periglacial, tá? Então, era só olhando lá o gráfico e a gente trabalhou isso demais em sala, né, pessoal? Quais eram os biomas aí determinantes e quais são os biomas intermediários. Na questão número 3, era uma questão já parecida não, a mesma questão do segundo ano B, que tinha lá os continentes físicos e vocês tinham que indicar qual era o bioma. 1, 2 e 3, tá? Então, floresta tropical, savanas e tundra. E aí sim, a 4 era diferente para o segundo ano C. A imagem abaixo é um tipo de erosão conhecida como erosão laminar. Explique por que ela é prejudicial ao solo. A erosão laminar, né, aí mostrava, ali tinha as imagens de uma área com vegetação, depois essa área sem vegetação, numa área urbana, porque a erosão laminar, geralmente ela está em locais inclinados, né, ela causa mais danos, ela leva todo o material orgânico, ela leva toda a argila, que são frações essenciais para os nutrientes do solo. Então, a tendência com a erosão laminar é a gente chegar a um processo de vossoroca, que a gente aprendeu lá, chegar a um processo erosivo mais grave, né? Retirada de toda a vegetação. Mas a resposta que vocês deveriam colocar é que ela arrasta essa matéria orgânica, arrasta a argila, que são as frações de nutrientes responsáveis aí pela estrutura do solo, tá bom? Essa vocês tinham até no caderno, né? Em que ambientes encontramos esses tipos de erosão? Ambientes úmidos. Fechou a questão. Número 5, faça análise do climograma, o mesmo climograma que caiu nas outras, nem vou repetir.
Em que região brasileira é possível predominar este clima? Região norte do Brasil, florestas equatoriais. Aí na 8 tinha lá um mapinha das massas de ar no Brasil. Entre as massas de ar atuantes no Brasil, qual podemos classificar como úmida, apesar de ser continental? Então, é a massa equatorial continental. Por conta da floresta amazônica, a gente tem um número maior de evapotranspiração. Pronto, terminou a prova. Rapidinho aí para quem estudou, lógico, para quem não estudou, ficou um pouco mais, né, demorando um pouquinho mais, mas uma prova bastante objetiva, tá? Espero que vocês tenham ido muito bem. Aguardo agora aí a correção da prova e a devolução para vocês analisarem melhor a prova de vocês. Grande beijo!